Por que é tão difícil jogar em altitude? A presença dos estádios andinos nas competições sul-americanas segue sendo uma das maiores polêmicas do futebol no continente. O estádio da LDU, onde o Botafogo decide as oitavas de final nessa semana, está localizado a 2.850 metros acima do nível do mar, por exemplo. Os jogos acima de 2.500 metros do nível do mar até chegaram a ser proibidos pela FIFA em 2007, mas no ano seguinte essa lei caiu por terra. Por serem condições naturais, não são consideradas doping. Entretanto, os desafios da cadeia montanhosa são frequentemente alvo de reclamações de jogadores e técnicos visitantes. Para entender melhor o fenômeno da altitude no corpo humano, convidamos Marcelo Panhoca, médico anestesiologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Para começar, é preciso entender as condições fisiológicas do lugar. Tem menos oxigênio no ar? É por isso que fica mais difícil respirar? Então, a pressão atmosférica ela é mais alta no nível do mar e à medida que ela vai subindo, ela vai ficando cada vez mais baixa até que a gente ultrapassa os limites da atmosfera e entra numa coisa que chama estratosfera. A pressão atmosférica ao nível do mar, quando você está na praia, vale 760 milímetros de mercúrio. 21% desses 760 milímetros corresponde à pressão causada pelo oxigênio. É o gás fundamental para a existência dos processos que geram grande quantidade de energia. Para você poder ter coisas que funcionam em grande velocidade, em grande complexidade, você gasta muita energia. E o jeito de você conseguir suprir essa energia é com um tipo de resposta, um tipo de metabolismo chamado fosforilação oxidativa. É quando o oxigênio ele oxida radicais de fósforo ligado numa molécula de energia chamada adenina trifosfato. É o ATP, é a nossa moeda energética. Ele é capaz de transferir energia em grande quantidade num espaço de tempo muito curto. Ou seja, não é que tenha menos oxigênio, e sim que ele fica mais rarefeito em relação ao ar. Um exemplo disso é que a gente não sente a diferença quando descemos ou subimos a serra para a praia. Mas quando a altitude ultrapassa os 2.500 metros, é quase inevitável ser afetado. E Panhoca explica o porquê. Santos está localizado no nível do mar. Eles têm uns 160 milímetros de mercúrio de pressão de oxigênio. Aqui em São Paulo, a gente está por volta de 780, 800 metros de altitude. Não faz a menor diferença para os processos energéticos essa queda na pressão de oxigênio. Mas a coisa ela não é linear, ela é exponencial. Quando você passa de 1.600 para 3.200 metros, é muito perceptível. Quando você passa de um nível do mar para uma cidade como La Paz, onde a altitude está acima dos 3.000 metros, os efeitos são muito marcantes, porque a redução na pressão é expressiva. E isso altera a capacidade que a nossa molécula de transportar oxigênio dos pulmões para o resto do corpo, fundamentalmente para os órgãos chamados de órgãos vitais. Isso é impactante. Faltou oxigênio para o cérebro, você tem tontura, você tem desmaio, você tem confusão mental, você tem dificuldade para você focalizar, você tem dor de cabeça. Então, se está faltando pressão, se está faltando combustível, os vasos sanguíneos do cérebro se dilatam. E esse aumento de volume aumenta a pressão dentro da cabeça. Você tem dor de cabeça, você tem tontura, você tem dificuldade de se concentrar. Você está em São Paulo, você entra no avião, vai para La Paz, você tem pressurização dentro do avião igual se você estivesse no nível do mar. A hora que abre a porta do avião e a pressurização volta para o normal, é a pressão atmosférica do lugar, você vai sentir tontura, você vai sentir a vista embaralhar, você vai sentir cansaço. É muito difícil, né? Porque você fica sem força. Eu me sentia fraco. Começa o jogo até tu acha que tu tá bem, mas conforme vai passando os minutos, você vai cada vez perdendo mais força. E dizemos que é quase impossível porque existem formas de diminuir os efeitos no corpo. Ainda mais quando falamos em atletas de alto nível, com alimentação controlada e preparação física excepcional. Quanto mais tempo você tiver para se adaptar, menos efeito você tem da altitude na sua habilidade de fazer atividade física, porque o seu corpo teve tempo de conseguir se adaptar. Quanto mais rápido for esse processo, mais intenso vão ser os efeitos de contribuir, de atrapalhar seu desempenho, sua performance. No futebol, o calendário apertado de jogos não permite as subidas graduais e os momentos de adaptação. Então, a estratégia mais usada é chegar o mais perto possível do início do jogo e sair logo depois
depois que acabar. Em torneios de tiro curto com calendário reservado é mais fácil. O período de adaptação estimado é de 16 dias. Foi o que a seleção brasileira fez na Copa de 1970, chegando ao México um mês antes da estreia, para se acostumar à altitude acima dos 1.500 metros e ao calor. A Copa América Feminina de 2025 aconteceu no Equador, com jogos em altitude. Por ser um torneio de tiro curto, as atletas ficaram habituadas com o local. A final aconteceu no estádio Rodrigo Paz Delgado, 2.734 metros acima do nível do mar. Na grande decisão entre Brasil e Colômbia, após um mês de concentração no topo da cadeia andina, as condições físicas do ambiente já não foram destaque. Quanto mais condicionamento físico você tiver, mais rápido você se acostuma. Mas no mínimo, não uma atleta de performance, mas você é uma pessoa que pratica atividade física regularmente, come bem, você é saudável, no mínimo 2 a 3 dias, não menos do que isso. E para um atleta de performance, ele consegue se adaptar em até 24 horas. Entretanto, não são só os atletas em condições físicas impecáveis que viajam com as delegações. Em 2024, o técnico Tite, no comando do Flamengo, chegou até a passar mal, com elevação da frequência cardíaca e arritmia. O jogo foi em La Paz, contra o Bolívar, a 3.637 metros. E aí, conseguiu entender os efeitos da altitude no corpo de um jogador? Comenta aí e segue o 365 Scores para mais conteúdo assim.